a gente tem dois técnicos que tiveram história com mata-mata, história com pontos corridos, e no caso recente, só se encontraram duas vezes. Durante algum tempo, a gente falou que o Abel deveria ser o sucessor do Tite na seleção, que a gente não sabia quem era melhor, porque certamente o Tite era o melhor brasileiro e o Abel era o melhor em atividade e tal. Eles se encontraram um contra o outro duas vezes. Na primeira, parecia ainda meio café com leite, porque o Botafogo ia ser campeão brasileiro e aquele jogo era só para vamos ver o que acontece. Ainda não tinha acabado, ainda não tinha acontecido os 4-3 no Newton Santos. Deu Flamengo 3-0. No primeiro turno deste ano, a gente pegou dois times campeões estaduais, que estavam mais preocupados eventualmente com a Libertadores, ali fase de grupos, e que fizeram um jogo modorrento no Allianz Parque, um empate ruinzinho de assistir. Para valer mesmo, é hoje. Quem é favorito? Quem é melhor? Para mim, você diz entre Tite e Abel, porque para mim o Flamengo é bem favorito, né? Não é Abel. Brincadeira, não é zica reversa. Entre Tite e Abel, o Tite para mim ele tem uma carreira mais longa. Ele já teve desafios maiores do que o Abel. Não vem com o Abel, nariz de cera. A pergunta é bem simples. Não vem com o nariz de cera. A pergunta é quem é melhor. Ou quem está melhor. Mata-mata. No mata-mata. A pergunta não tem nariz de hora, uma vez, o futuro, genes. Quem é melhor? No mata-mata, para mim, o Abel é melhor. No mata-mata. Porque o Abel ele mostrou durante esse tempo recente várias estratégias diferentes para ganhar mata-matas diferentes. Não significa que ele é invicto, que ele não perdeu nenhuma, mas ele, na Libertadores de 2021, por exemplo, ele armou um time completamente defensivo, foi campeão de uma maneira que ninguém esperava, com uma escalação inédita para a final, uma formação diferente para a final. O Abel ele já mostrou nesses tempos de Palmeiras que ele sabe armar o time de acordo com o adversário. O Tite tem um pouco menos disso, né? O Tite, ele até mesmo na Copa do Mundo, uma das principais críticas ao Tite foi isso, né? No trabalho dele na seleção brasileira, era de como ele demorava, e aí na última Copa, a comparação inclusive com o Scaloni foi cruel, que o Scaloni vinha cada jogo com uma mudança, né? O Tite é mais devagar para esse tipo de coisa. Então no mata-mata, eu tenho a impressão que o Abel já mostrou mais, assim, recentemente, porque se a gente for voltar em 2012, quando o Tite foi campeão da Libertadores, campeão mundial, mas é que faz muito tempo. Então hoje, como a gente fala sempre nas comparações, hoje eu vejo o Abel mais preparado para o mata-mata. A questão é que, mais uma vez eu digo, o momento para o Flamengo é muito melhor. Então eu acho que o Palmeiras, de novo, e aí a gente inclusive vai ver isso hoje em campo, como vai ser essa estratégia. Daqui meia hora sai a escalação, quem tiver com a gente aqui vai poder ver ao vivo a escalação. A gente vai ver justamente se a estratégia do Abel vai dar certo, porque é justamente para isso, né? É disso que ele gosta de falar. Sempre tem um plano, né? Como dizem os palmeirenses, como diz o português, como é a capa do livro dele. Vamos ver se esse plano vai dar certo hoje. Porque para mim o Flamengo tem uns 70-30 aí hoje. Isso os jogadores vão entregar, né? 70-30. Danilo, você fala isso, não fica nem vermelho, rapaz. Pelo amor de Deus, 70-30. Hoje ele não fica vermelho de jeito nenhum, nem passou perto da cor. Ele não vai ficar vermelho. Sabe para mim qual foi as grandes partidas do Abel, estrategicamente, diante de um adversário mais forte, foram contra o Atlético Mineiro. Lembra do Atlético Mineiro? Estava ganhando tudo, passando por cima de tudo. Ele conseguiu arrumar contra o River também, né? Contra o River no Monumental foi um negócio absurdo. Pois é, mas aí tomou um sacode aqui, né? Só porque anularam o gol do Galo, o Hulk perdeu o pênalti também, né? Sim, mas foi perfeito. Também. E depois foi perfeito lá em Belo Horizonte também. Mesmo depois de tomar... Olha, nesses jogos o Abel é muito forte. Muito forte. O Tite, para mim, ele é o campeão de pontos corridos. Ele é craque em pontos corridos. Aí ele é um cara... O time dele é regular, que 1-0 é goleada, mas vai ganhando, e assim vai. Agora, confronto de mata-mata, eu acho o Abel muito melhor do que o Tite. Por isso é que eu garanto que esse 70-30 do Danilo Lavieri é daqui, ó, do queixo para fora. Mas aí vem o ponto que eu ia falar em relação à estratégia, porque eu também acho que o Abel de estratégia para mata-mata é melhor. Mas uma coisa é a estratégia, uma coisa é a aplicação da estratégia em campo, né? E esses jogos a que vocês se referiam da Libertadores,
passavam por ser jogos de erro zero. A sensação naquele jogo, aquela partida, especialmente contra o Atlético Mineiro, era assim, se o Palmeiras piscar, se o Palmeiras dormir durante meio segundo, vai perder o jogo. E o Palmeiras não piscou. E, recentemente, a gente não está vendo esse nível de atuação de praticamente ninguém. Aliás, quem está jogando melhor e com menos erros até são jogadores muito jovens, né? O Vitor Reis está jogando muito bem, o Vanderlan joga bem, mas o Palmeiras não tem tido uma atuação nesse nível que com a melhor estratégia você vai lá e executa aquilo perfeitamente e vence no erro zero. Né? Não sobra absolutamente nada, mas você vence por errar menos. O Palmeiras não tem jogado assim, não tem jogado dessa forma esse ano. Então eu concordo, acho o Abel melhor na estratégia. Aí a execução da estratégia passa muito pela atuação dos jogadores, que também não tem sido das melhores recentemente. Eu vou passar a bola já para o Arnaldo, mas o Marinho vai ter um treco se o Renato não explicar uma coisa que ele falou. Ele tá aqui, pede para o Renato explicar. O Renato falou que muito mais importante do que ganhar hoje foi a compra do terreno do estádio. O Flamengo hoje, em leilão no Rio de Janeiro, comprou o terreno onde deve construir seu estádio, o terreno do gasômetro, por 138 milhões, que era o lance mínimo, o único comprador, arrematou o lote e promete construção do estádio em tempo recorde, em 4, 5 anos. Queria que o Renato falasse rapidamente sobre isso, porque eu tenho uma perguntinha para o Arnaldo, porque eu quero ver se ele mudou de opinião. Eu anoto, viu, Arnaldo? Eu anoto. Marília, é muito mais importante mesmo. Com todo respeito ao que a torcida está fazendo de expectativa para esse jogo, né? Principalmente por ser contra o Palmeiras, né? Essa Copa do Brasil, nessa fase, ganhou essa conotação enorme, porque Palmeiras e Flamengo são os grandes adversários nos últimos 5 anos no futebol brasileiro. Pareceu um Atlético aqui para ganhar um brasileiro, um Fluminense ali para ganhar uma Libertadores, mas o resto é Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Então, ganhou muita importância, mas não do tamanho que é a compra do seu terreno para fazer o estádio. O estádio, eu tenho 71 anos de idade, gente. Desde que eu me entendo por gente, eu ouço falar no sonho de fazer o estádio do Flamengo. O Flamengo vai fazer seu estádio. Eu assistia, garoto, com meu pai, jogo na Gávea, naquela arquibancada que depois foi condenada, agora foi reestruturada, que cabem ali 5 mil pessoas, se tanto, e já se falava naquela época, não, o Flamengo tem que ter o próprio estádio, o Flamengo tem que ter um estádio para o tamanho da torcida dele. Então, esse ato hoje, que é meio que irreversível, né? Você não tem jeito, agora você é dono do terreno, e você assinou com a prefeitura a obrigatoriedade de, em 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, entregar o projeto completo, o plano diretor do que vai ser aquela área toda, não só do estádio. E depois você tem de 3 a 4 anos para construir, para botar o estádio em pé. Isso é um sonho, às vezes até parece, será que é isso mesmo? Será que é uma pegadinha que vai dar para trás? Isso é maior do que tudo que aconteceu nos últimos anos no Flamengo. O Flamengo construiu o seu próprio estádio, seu próprio campo, ainda mais construir como ele pretende construir, com setores populares atrás do gol, com uma capacidade de entre 75 e 80 mil lugares. Isso é o Landim, se não tivesse feito nada, e ele ganhou títulos importantes. E olha que eu não gosto do Landim pessoalmente, não. Eu faço muitas restrições ao Landim dirigente. Mas só botar a pedra fundamental do estádio do Flamengo é um marco espetacular na carreira de qualquer presidente, e ele vai fazer isso. Olha, Marília, já vi esse filme antes. Já vi esse filme antes aqui em São Paulo, mas muito parecido. Mas muito, 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 muito parecido. E acho que, às vezes, o sonho da casa própria, dependendo como ele for alinhavado, ele não que ele vire um pesadelo, mas ele é muito arriscado. Olha, as palavras do Renato, eu já ouvi de corintianos, mas muito parecido. E aí, assim, né? O Pacaembu não é o Maracanã, mas tinha aquela situação. Aliás, o Maracanã é mais Flamengo do que o Pacaembu era Corinthians. E nós estamos vendo até hoje. E o André Sanches era o cara da pedra fundamental. Esse cara não precisa fazer mais nada. Ficou lá como dono proprietário do estádio, co-proprietário. Hoje os caras não querem ver o André Sanches pelas costas. Eu tenho um medão dessas coisas, cara. Eu vou te falar. Eu entendo e acho que é uma coisa muito, assim, para o torcedor é um motivo de orgulho absurdo, mas olha,
As coisas mudam, os governantes mudam, as situações mudam. Eu vejo agora a Casa do Galo ser erguida aí, né, em tempo recorde, né, no Arena MRV. Aí você vê lá, tem ponto cego, o gramado não serve, a acústica é ruim, ou não sei o que, não sei. Cara, olha, eu tenho medo disso absurdamente. Vou te falar. Pô, Arnaldo, já não Muito basta bem, você secar o Flamengo, você está secando agora o estádio do Flamengo também, Arnaldo. Pô, pelo amor de Deus. Depois, quando eu digo que ele é contra o Flamengo, ele diz que não. Mas ele é uma figura ambígua, porque ele veio de rubro-negro, você nota a vestimenta do Arnaldo. Ele vem de rubro-negro, mas veio com esse papo. Então a gente não sabe se a zica reversa é para o Flamengo ganhar, Renato, nesse caso. Pode ser. A zica reversa do Flamengo é para o Palmeiras ganhar. A gente tem que ver os sinais do Arnaldo. O Arnaldo, eu sei que você tem toque também. Então vamos lá, já vamos ver. O que é mais difícil? Palmeiras, que joga fora com o Flamengo, fora com o Inter, em casa com o Flamengo e fora com o Flamengo. E aí, essa sequência pode dar ao Abel uma pressãozaça para receber o Botafogo, para ir jogar contra o Botafogo, que é o jogo seguinte, é o Botafogo na Libertadores, ou é Palmeiras em casa, mas aí, São Paulo fora, Palmeiras fora e Palmeiras em casa. Qual dos dois técnicos, não times, mas qual dos dois técnicos perde mais cacife nessa sequência? Pois é, eu acho as sequências muito semelhantes, até por conta de alguns detalhes. Agora o Inter ter, por exemplo, só o brasileiro, né? É uma situação nova aí nesse baralho, onde normalmente o Palmeiras não vai bem, né? Beira-Rio. Eu acho as sequências muito... O que eu acho que faz a diferença entre uma sequência e outra é essa pequena poupança que o Flamengo fez em 2 rodadas do brasileiro, nessas 2 últimas, né? Quando o Palmeiras zerou... Eu acho a ordem do Flamengo pior. Talvez. Mas, né, mas você entende que a pequena poupança, a pequena vantagem no brasileiro podem dar uma rodada de tropeço ao Flamengo, ou até 2, dependendo da situação, né? Então, eu acho que essa poupança, essas 2 rodadas, a última do turno e a primeira do segundo turno, que eram rodadas comparáveis com adversários da Série B para os dois, com vitória para os dois, né? Era muito importante para alguém fazer uma diferença. E o Flamengo fez a diferença, mesmo sem jogar bem. Ganhou do Barradão sem jogar bem, ganhou no Atlético Goianiense mais ou menos, mas administrando, inclusive, acho que já fazendo a administração da poupança para frente. O cartão amarelo do Pedro Cavalo, para mim, é a prova cabal disso. Agora, claro que, Marília, essa situação ela pode, se não se inverter, mas ela mudar a partir de um resultado nessa noite, né? Aí o Palmeiras pode desequilibrar a Copa do Brasil se vencer no Maracanã, né? E aí já muda um pouco. Mas eu vejo, curiosamente, o Flamengo chegou nessa situação tendo passado pela questão da Copa América desfalcado, por um monte de situações, e eu imaginava que o Palmeiras tivesse à frente, ou se não à frente, empatado com o Flamengo nesse momento no Campeonato Brasileiro. E está atrás. Quem pode sair mais machucado é o Palmeiras, né? Quem pode sair mais machucado é o Palmeiras. Ah, sim. Porque ele já tem 4 pontos atrás do Flamengo. O Flamengo, como você bem disse, pode perder um jogo, pode até, de repente, perder 2, ele vai continuar próximo ali. Agora, o Palmeiras, se perder 2 jogos do Brasileiro, e o Flamengo, um deles é com o Flamengo, então se ele perder, o Flamengo vai ganhar, ele vai começar a ficar uma distância considerável do líder. Exato. Porque a gente tem que olhar na tabela, quando a gente olha a tabela hoje, o Flamengo tem 40, o Botafogo tem 40, o Flamengo tem um jogo a menos, e aí o Palmeiras tem 36, Alicia, mas o Fortaleza, que também tem 36, tem um jogo a menos, e o Fortaleza não tem calendário, né, no meio de semana agora. E o Cruzeiro tem 35 e também tem um jogo a menos e não tem calendário essa semana. É verdade que se enfrentam, né? Segunda, né? Se enfrentam na segunda, mas no outro final de semana, o Fortaleza recebe o Criciúma. Então, o Fortaleza também pode passar o Palmeiras se o Palmeiras não for bem nessa sequência, já tendo os 20 jogos. Mas eu acho que em relação ao time, eu concordo com vocês. Talvez o Palmeiras saia mais machucado numa possível eliminação, ou numa eventual eliminação. Mas eu acho que, em caso de revés, o Tite sai muito mais.
Acho que o Abel tem muito mais estofo. O que você acha, Alice? O Abel tem muito mais crédito, né? Ganhou muito mais, tem um estofo aí construído. Tem o mesmo elenco. Pois exatamente. E, assim, tem uma expectativa diferente, mas eu acho que assim, depende do que acontecer daqui um mês, né? O Palmeiras é eliminado da Copa do Brasil e aí tem uma sequência ruim no Brasileiro e classifica na Libertadores, tem uma mudança de humor. Eu acho assim, o problema é se você considerar que for eliminado dos dois e tiver a 12 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Aí realmente dá uma sensação de o ano acabou em setembro, né? Eu acho que em relação a Cruzeiro e Fortaleza, é uma preocupação menor, porque não são elencos tão fortes. Se você imaginar que o Palmeiras assim, caiu de tudo e está focado exclusivamente no Campeonato Brasileiro, brigando com Fortaleza e Cruzeiro, o Palmeiras é mais forte. O Palmeiras caiu de tudo, está brigando no Campeonato Brasileiro com 10 pontos de diferença para o Flamengo, é muito difícil chegar. Então, eu não vejo Fortaleza e Cruzeiro no mesmo patamar do Palmeiras. E se o Palmeiras estiver tão mal que ele cair nas duas competições, né, na Libertadores e na Copa do Brasil, ele vai voltar todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Então, acho muito cedo para fazer contas apocalípticas, mas acho que assim, uma eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil coloca aí uma pressão grande para ir bem no Campeonato Brasileiro. E volto a dizer, muita coisa disso também vai ser determinada pelo que acontecer na Libertadores. Porque se o Palmeiras cair na Copa do Brasil e estiver vivo na Libertadores, a torcida vai estar animada e vai ter apoio, porque a Libertadores vale muito mais que a Copa do Brasil. Tem um nosso telespectador, eu queria agradecer as mensagens todas que estavam com saudades de mim, do Arnaldo que estava de férias também, mas tem um cara que está bravo, dizendo que eu falei que não valeu o Flamengo e Palmeiras. Senhoras e senhores, o que eu quis dizer é que o Flamengo e Palmeiras do ano passado, 3-0 para o Flamengo, era na época em que todo mundo estava contando ainda as rodadas quando o Botafogo ia ser campeão. Ninguém contava que o Botafogo ia conseguir perder de todo mundo, e eu me lembro que eu falei isso para o Arnaldo e eu ganhei essa aposta. O Botafogo não ganha de mais ninguém. Não foi, Arnaldo? Você falou, não, vai ganhar uns 2 jogos. Eu falei, o Botafogo não ganha mais nenhum. Né? Eu falei, não vai ganhar de mais ninguém. E não ganhou. Mas naquela situação, volta a fita, ninguém aqui acreditava que seria possível, a não ser eu, porque depois da contratação do Thiago Nunes, eu sabia do que eu estava falando. Ô Danilo, eu queria falar um pouquinho dessa história do Abel com você, porque esse ano do Abel ele tem uns capítulos que o livro vai ter que colocar, né? Saber se ele vai querer ir para o Catar depois se perder para todo mundo, se ele não vai mesmo, se ele ganhar de todo mundo. Tem a eleição, né? O ano começa com... Porque assim, Tite e Abel estão fazendo coisas muito parecidas. O ano passado o Abel conseguiu ser campeão brasileiro, é verdade, mas o Tite estava café com leite. Ele ia assumir antes só porque... ele queria conhecer o elenco. Ele entrou no Campeonato Brasileiro para não disputar, né? Ele até poderia ter sido campeão como o Palmeiras foi se tivesse acreditado na queda do Botafogo. Nesse ano, os dois foram campeões estaduais. As campanhas da Libertadores do Flamengo foi pior, é verdade, mas a do Palmeiras, diferentemente de outros anos, não foi aquele refrigerante todo. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai melhor. E aí o Palmeiras esse ano não tem nem desculpa, o Palmeiras não contrata ninguém, porque a Leila abriu o bolso esse ano, 200 milhões. O Hendrick foi embora, mas ela contratou bastante gente. Então eu queria que você analisasse essa temporada do Abel, o jogo que o Palmeiras está fazendo, o rendimento do Palmeiras, e se nessa situação a gente pode dizer que pela primeira vez a gente vê o Palmeiras pior que o adversário no mata-mata grande desse. Não acho que é a primeira vez que a gente vê o Palmeiras pior do que o adversário. Eu acho que isso já aconteceu algumas vezes, assim, né? Você diz na era Abel, né? Eu acho que o Palmeiras de Abel já pegou adversários mais fortes em diferentes momentos. A gente citou agora como foi em 2021, a gente lembra do Atlético Mineiro, do River, do próprio Fluminense, do Flamengo, desculpa. Então, eu acho que já aconteceu de o Palmeiras pegar adversários mais fortes em mata-mata e o Palmeiras eventualmente surpreender. Esse ano do Abel, ele começa para mim muito conturbado. Eu acho que passou até por essa coisa que você falou, né, do Abel ter muito estofo, muito... enfim, ele vai ter apoio de qualquer jeito no Palmeiras, especialmente internamente,
Mas o que ele fez com a questão do contrato, para mim, deveria ter tido uma repercussão até maior, porque foi realmente algo muito fora do que a gente espera de um treinador como o Abel, que cobra tudo transparente, tudo direitinho, tudo certinho. Para mim, a atitude dele, nesse caso do Al-Sadd, foi muito ruim. Já falei bastante disso. Eu acho que começou a temporada bem balançando bastante. Na verdade, a diretoria do Palmeiras foi tomar conhecimento no fim de 2023 e aí veio a público para a gente agora no começo desse ano, mas enfim, foi um começo de ano muito ruim pro Abel. Um Paulistão que o Palmeiras ganhou, mas que fez poucos jogos bons. Então o Palmeiras chegou na competição interna aqui em São Paulo, né? Chegou nesse nível de muitas vezes não jogar o seu melhor futebol, mas ainda assim ser campeão. Então conseguiu ser campeão paulista mesmo fazendo jogos ruins. O melhor jogo talvez do Campeonato Paulista todo tenha sido contra a Ponte Preta, que a gente não pode considerar um grande adversário, e mesmo contra o Corinthians, que o Palmeiras jogou bem, tomou 2 gols em 2 minutos na famosa Batalha de Barueri. Então o Palmeiras não fez um Paulistão assim incrível, foi campeão. E depois dali para frente o Palmeiras, como gosta de falar o Arnaldo, teve lampejos. Teve 2, 3 jogos muito bons, depois 2, 3 jogos muito ruins. Não tem um ano estável. E agora que teve a liberação dos reforços, com Felipe Anderson chegando, o próprio Giai, o Palmeiras ele não subiu. O que a gente pode até considerar normal, porque também não dá pra gente chegar e falar, Felipe Anderson vai chegar e vai deitar no Palmeiras, vai deitar no campeonato. Tem um período de adaptação, o Felipe Anderson está indo agora para o 4º ou 5º jogo. A verdade é que a gente esperava o Palmeiras se ajeitando melhor para quando o Felipe Anderson chegasse, para quando o Giai pudesse jogar, para quando o Maurício chegasse para competir com o Veiga, o Palmeiras estivesse num momento mais plano, mais tranquilo. E não é o que aconteceu. Então o Palmeiras, assim, realmente vive um momento ruim, o Abel vive esse momento de questionamento, mas qual é o grande X e é o que você ouve no Palmeiras, o que você ouve de torcedor, o que você ouve internamente da própria comissão técnica a gente já passou muitas vezes por esse momento e a gente superou. E superou em diferentes formas. Superou sendo campeão da Libertadores e superou também como quando o Palmeiras caiu para o CRB na Copa do Brasil, quando caiu para o Defensa e Justiça em Recopa, e o Palmeiras superou. Então a expectativa do Palmeiras é assim, olha, a gente está nesse momento conturbado aqui, mas a gente vai conseguir passar, mesmo que seja com uma eliminação diante do Flamengo, a gente tem como continuar e ainda assim ter um ano bom para ser campeão de alguma coisa, porque o Palmeiras do passado, esses últimos 3 anos de Abel, mostraram isso. Agora, é fato que o Abel está num momento de questionamento, porque nos últimos anos, especialmente no ano passado, era assim, a diretoria vacilou, né? O Anderson Barros era muito cobrado, a Leila era muito cobrada. Agora não tem muito como você olhar para a diretoria, você olha muito mais pro Abel, porque ele recebeu muitos reforços. Ele perdeu o Endrick, é verdade, mas recebeu reforços importantes. Então você vê um Abel mais questionado nesse momento por isso. E aí, você citou rapidamente a eleição. A eleição é algo que, para mim, além de tudo que o Abel já construiu no Palmeiras, a eleição é algo que me deixa convicto de que o Abel pode perder, pode ser eliminado, pode acontecer o que acontecer. A Leila não manda o Abel embora nem ferrando, nem a pau, nem sei lá o que, como você queira definir. Porque o Abel é o ponto de equilíbrio dela para no Palmeiras não ter chance nenhuma de oposição crescer. Porque se o Palmeiras perde a Copa do Brasil, perde a Libertadores e ela segura o Abel, eu acho que ela continua passando tranquilamente na eleição. Agora, se ela perde a Libertadores, a Copa do Brasil e o Abel vai embora, a eleição em novembro vai ser muito mais agitada do que a Leila gostaria. Então eu acho que a gente vê esse trabalho do Abel continuar independentemente do que acontecer nesses mata-mata que vem pela frente. Qual